Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, sempre eu faço vídeo aqui trazendo informações pra vocês, mas hoje vai ser o contrário, eu gostaria de explicações de vocês. Vocês sabem que eu não confio nem um pouco no Ciro Gomes, o cabo Daciolo pra mim desmascarou ele claramente ali no debate, ele negou que soubesse qualquer coisa da Pátria Grande, do Fórum de São Paulo e ridicularizou inclusive o assunto, mas como nós mostramos em vídeos passados aqui, mentira tem perna curta e logo as imagens, as declarações aí que já tinha várias, inclusive dele mesmo falando sobre o assunto e outras pessoas dizendo que ele fazia parte sim dessa trama, não é? Da grande pátria. Então o cara vem dizer que não, então é uma pessoa que sinceramente eu não confio. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. Além disso, a gente sabe como o Ceará é um estado violento, como os nossos irmãos de lá vêm sofrendo, e a família Ciro ela vem no poder há um bom tempo, não é? Já foram governador, é prefeito e tudo mais. Então ele quer vir falar mal do governo, quer vir dar explicações, trazer soluções, sendo que eles nunca trouxeram nem para o estado deles. Então é uma pessoa que eu realmente não confio. Mas agora eu vou trazer declarações que ele tem feito recentemente, família, que são gravíssimas. Que no mínimo que tem que ser feito aí é a justiça apurar e, dependendo sendo verdade ou fato, tomar as medidas cabíveis. Porque o cara tá falando de milícias, o cara tá falando que o presidente pretende dar golpe, um monte de coisa, família. Eu mesmo quando vi a entrevista eu fiquei surpreso com a quantidade de coisa que ele tá falando. Nem mesmo na oposição eu nunca vi ninguém ser tão agressivo. Então eu gostaria que vocês ouvissem também o que ele falou aí, para que vocês tirem as suas próprias conclusões e me ajudem também a entender tudo isso. Será que se trata de fato de informações verídicas e por isso as autoridades estão quietas? Ou não passa isso de uma jogada política aí do próprio Ciro que já está em campanha? Eu gostaria muito de saber os comentários de vocês. Nesse assunto ainda, eu sou sincero para dizer para vocês que eu estou só observando, eu estou juntando os fatos. E por isso mesmo eu gostaria também da opinião de vocês, que sempre me ajudou muito a concluir e a chegar às melhores conclusões. Então fique aí com as informações vindas do próprio Ciro. Cumprimentar todo mundo, boa tarde aí, espero que o carnaval tenha sido tranquilo, pelo menos para quem pôde. Aqui no Ceará, 170 pessoas inocentes, por regra, morreram em função do surto fascista apoiado por este canalha que assumiu a presidência do Brasil. Infelizmente, com as famílias que puderam brincar em paz, ou que puderam refletir, ou que não gostam do carnaval e usar esse feriado para repousar um pouco, para retomar o ano. E nós amanhecemos essa quarta-feira muito preocupados com os desdobramentos. Primeiro, dessa crise que está assinada para acontecer em mais de 15 estados brasileiros, que é a milicianização, ou seja, a transformação das polícias militares, ou parte importante delas, em milícias a serviço do nazifascismo representado pelo Bolsonaro e sua família de canalhas, porque os filhos são aqueles que ele covardemente bota para vir, como aconteceu no Ceará, apoiar milícia, apoiar genocidas, apoiar, enfim, como eu posso demonstrar. E essa declaração do Bolsonaro, ontem ainda, não é, nas suas redes sociais, mentindo para a população em cima de uma justa queixa que o nosso povo tem, com algumas deformações graves que há nos poderes do Brasil, no judiciário, no legislativo, e eu sou daqueles que não vou dourar a pílula. Há defeitos graves no judiciário brasileiro, gravíssimos, defeitos esses que eu nunca deixei de denunciar a vida inteira. Há gravíssimos defeitos no parlamento brasileiro, defeitos esses que eu e o Cid, quando, por exemplo, apontou o dedo no nariz do Eduardo Cunha, denunciando que ele era um achacador e líder de uma quadrilha de achacadores, não é? Nós temos demonstrado coerência nessa linha de raciocínio. Mas o Bolsonaro não está atacando as instituições por causa desses defeitos. O Bolsonaro está mentindo para a população brasileira e está atacando as instituições democráticas, porque ele é um camarada que simplesmente não sabe o que fazer com o gravíssimo problema que ele herdou do Brasil e que, equivocado, está transformando essa crise que ele recebeu numa verdadeira ameaça à integridade nacional brasileira. Portanto, por conta desses dois fatos, né, a escalada da violência nazifascista das milícias, que chegaram a dar 2 tiros no peito do meu irmão, senador Cid Gomes, e por essa declaração que
procurei citar a população brasileira contra as instituições democráticas que, de alguma forma, com todos os seus defeitos, volto a dizer, ainda são o refúgio por onde as liberdades públicas podem e devem e serão defendidas. Atenção, senhor Jair Messias Bolsonaro, canalha mor. As instituições brasileiras serão defendidas. Nem todo mundo tem compromisso com o lulopetismo corrompido. Eu sou limpo, eu tenho vida limpa, eu tenho coerência e vou te enfrentar, presidente canalha e a sua família de canalhas e aqueles que, traindo a nação brasileira e o seu juramento, vão atacar ou tentar atacar a Constituição brasileira. Desculpa a veemência, mas eu acho que há horas em que a gente tem que mostrar a cara do jeito que ela é. E essa é a minha cara. Quais são as perguntas, Lu? Ciro, boa tarde. A gente recebeu aqui uma série de perguntas. Eu vou começar com qual deve ser o papel do Congresso e do Supremo nesse momento? Os dois têm que fazer duas coisas. Primeiro, dar exemplo. Como eu disse no começo dessa minha fala, o povo brasileiro tem muita desconfiança das nossas instituições. E é em cima disso que o canalismo do senhor Jair Bolsonaro trilha. Os dois maiores defeitos do Congresso brasileiro são: o descompromisso com a causa do povo pobre. Todos os parlamentares se elegem interativamente com a agenda do povo. Mas, infelizmente, a regra tem sido no Brasil que maiorias, muito brevemente, logo na sequência da eleição, se formam para beneficiar aqueles que já são ultra ricos, ultra poderosos, em detrimento da esmagadora maioria do nosso povo de classe média e do povo trabalhador. Portanto, esse é o primeiro grande defeito do Congresso Nacional. O segundo é que parte dele, é importante, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, que entenda isso, porque o Jair Bolsonaro quer espalhar que todo mundo é igual. Não é. Parte do Congresso Nacional é corrupta. E ele usa essa parte a qual ele sempre pertenceu. Deixa eu dizer para vocês, o Bolsonaro, eu fui colega dele, eu, Ciro Gomes, fui deputado federal mais votado do Brasil. Conheço por dentro, proporcionalmente, conheço por dentro do Congresso Nacional. E posso lhes dizer que o Bolsonaro, esse que aí está incitando a sua justa queixa da corrupção, a sua justa queixa em relação à imoralidade, ao descompromisso da parte maior ou parte menor do Congresso Nacional com a agenda verdadeira do nosso povo, sempre esse Bolsonaro foi ligado a tudo que não presta, em matéria de corrupção e em matéria de elitismo. Deixa eu lembrar para vocês, depois você, especialmente você, que sendo simpatizante ao Bolsonaro, não perde o meu respeito por isso. Eu respeito muito todo mundo. Você pesquisa o que eu estou dizendo. O Bolsonaro votou contra o Plano Real. Se dependesse do Bolsonaro, o Brasil ainda tinha uma inflação que chegou até 84% por mês. O Bolsonaro votou pelos constrangimentos orçamentários que ele agora denuncia, ou seja, a escalada do Congresso para controlar o orçamento, tirando a margem discricionária ou arbitrária do Executivo de distribuir dinheiro para cá ou para lá. O Bolsonaro a vida inteira votou a favor disso, a vida inteira. O Bolsonaro votou pelo congelamento dos gastos com saúde, educação, segurança pública e investimento pelos próximos 20 anos. No Brasil nascem 2 milhões de bebês por ano. Só a atenção materno-infantil, que precisa se expandir para dar alguma dignidade às mães que vão dar à luz aos seus filhos e filhas, às suas crianças, já explica a aberração de você congelar por 20 anos os gastos, mas deixou livre os gastos com juro para banco. Porque se fosse para economizar, para controlar despesas, por que o dinheiro para a maternidade das nossas mães pobres tem que ser congelado, da educação, que é o único caminho por onde você vai tomar os jovens, adolescentes da mão do narcotráfico? Por que congela esses gastos em nome de uma pseudo-austeridade e deixa a montanha de juros para uma minoria de banqueiros à toa que sustentam o bolsonarismo boçal que está aí desde a sua campanha fascista e fraudulenta ante a impotência dos tribunais? Mas voltando aqui, Bolsonaro, portanto, foi tudo o que ele foi de ruim ao lado por 28 anos como deputado federal. Mas o Bolsonaro que faz o discurso da moralidade, Bolsonaro é um corrupto. Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, esse que ocupa a presidência do Brasil, desviava o pouco dinheiro que havia no seu gabinete. Deixa eu explicar para vocês, meu gabinete ficava a 30 metros do dele. Todo mundo sabia, e os arquivos estão no Congresso para quem quiser pesquisar. Atenção, Rodrigo Maia. Olha aí, rapaz. Te compenetra, rapaz. Te põe de pé. Te lembra dos constrangimentos
e da altura da responsabilidade que você tem. Está tudo nos arquivos da Câmara. Bolsonaro tinha 6 funcionários fantasmas que assinavam o recibo e ele botava o dinheiro no bolso. Uma dessas funcionárias fantasmas era muito famosa, porque era muito bonita, e era simplesmente personal trainer da burguesia do Rio de Janeiro. Nunca deu um dia de serviço em Brasília, nem no gabinete do Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Filha do Queiroz, que é a conexão do Bolsonaro com as milícias, que achacam, que roubam, que matam, que chantageiam, que fazem ligação clandestina de net e que eles querem espalhar pelo Brasil inteiro. Isso aqui tudo eu estou dizendo sob o peso da minha responsabilidade. Portanto, se o Congresso Nacional Brasileiro tem graves defeitos, a corrupção de uma parte dele e o descompromisso com a questão dos pobres, a última pessoa no Brasil que tem autoridade moral para denunciar isso chama-se Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro tem um patrimônio familiar de 15 milhões de reais. Qualquer pessoa que se dedicar a fazer uma conta com correção monetária, se o Bolsonaro nunca tivesse comido nada, nunca tivesse bebido nada, não tivesse pago um aluguel nem um táxi e guardasse todo o dinheiro oficialmente ganho por ele ao longo da sua longa vida parlamentar, 28 anos, não teria esse dinheiro. De onde vê essa diferença? Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Agora, hoje o Bolsonaro chama a você, meu irmão, que está machucado pelo desemprego, que está chocado com a violência, que está chocado com o descalabro da política brasileira, que está chocado com os desvios de dinheiro e com a corrupção, para você ir para as ruas atacar os freios e contrapesos, que são a última barreira aonde a população pode ver respeitadas as suas franquias. Estamos falando da liberdade de eu falar, de você falar, da liberdade dos trabalhadores se organizarem em sindicatos, desde que autorizados pela Constituição, o que a milícia violenta, bolsonarista, dentro das polícias militares não respeita, a letra está escrita. E aqui no Ceará, por exemplo, as Forças Armadas estão simplesmente passando pano. E esse é um outro assunto que eu quero abordar nessa live. O papel das Forças Armadas brasileiras. Já não é hora mais da gente fazer de conta que não está vendo a divisão, a grave omissão de um setor e a tentativa de manipulação do justo respeito que todos nós temos que ter pelas nossas Forças Armadas por um projeto político estreito e miúdo. Portanto, o Supremo Tribunal Federal também tem gravíssimos defeitos. Eu nunca deixei de fazer essas críticas, mas o Supremo Tribunal Federal é o último, na sequência do Congresso, é o último bastião aonde alguém violentado nos seus direitos pode reclamar. Se nós desmoralizarmos essas instituições, se nós deixarmos que o povo perca definitivamente a confiança nelas e acreditarmos que uma sargentada vai resolver o problema, nós mergulharemos o Brasil na sua crise final. Porque não haverá reconhecimento internacional. Os tempos não são mais aqueles tempos do imbecil Jair Bolsonaro, capitão que quis botar bomba em quartéis do Exército para reclamar, como está fazendo agora com o bolsonarismo nazista dentro das PMs, melhoria de salário. Portanto, se está certo a gente criticar o Congresso, está certo a gente criticar o Supremo, não é o Bolsonaro que tem moral para isso, e nós outros sabemos que ao criticar, nós não queremos fechar essas instituições, nós queremos vê-las compenetradas pelo exemplo da sua grave tarefa, do seu grave dever, nesse momento de trânsito que a nação brasileira está passando. Ciro, o Wellington pergunta, quais leis o presidente infringiu com a incitação do fechamento do STF e do Congresso? Quais medidas podem ser tomadas contra isso e quais penalidades existem previstas na lei para tal? E aí eu complemento, ele pode correr o risco de impeachment? Veja, ele vai, como bom covarde que sempre foi, ele vai recuar. Eu estou falando aqui ao vivo e tenho segurança absoluta, eu conheço a frouxidão moral do senhor Jair Messias Bolsonaro, ele vai recuar. Vai tentar dizer que não disse, vai tentar dizer que apenas replicou, etc, etc, porque ele é um frouxo, é um covarde, mas ele está testando qual é o limite de resiliência, qual é o limite de confrontação, qual é o limite de resistência moral, cívica, que a sociedade brasileira e as suas instituições, frágeis como estão, debilitadas como estão, contraditórias como estão, desrespeitadas amplamente por parte grave da opinião brasileira por defeitos que são graves, e eu não me somo àqueles que querem alisar dizendo que eles são uma maravilha. Não são, mas eles são, volto a dizer, garantidos pela ordem constitucional e o último refúgio onde as franquias e as liberdades e a própria soberania nacional brasileira e o respeito internacional do nosso país podem se ver guardados. Portanto, acho que ele vai recuar. Isso, entretanto, pode se desdobrar.
ele está excitando uma parte das pessoas, uma parte dessas pessoas são tão nazistas ou tão boçais quanto ele. Me dói muito dizer isso, mas é preciso também agora que a gente deixe claro que o Bolsonaro representa um fenômeno que eu não supunha tivesse tão enraizado no meio da sociedade brasileira. Corruptos, sabe, genocidas, estupradores, todos estão se sentindo representados, todos estão se sentindo autorizados a fazer o que quiserem bem entenderem, como matar uma família por causa de um acidente de trânsito, como estuprar uma mulher ou matar uma mulher por conta de absurdos, quanto matar crianças, adolescentes nas periferias. Enfim, é um momento grave como eu nunca vi na história brasileira. Mas o que é que ele fez, do ponto de vista legal? Ele confronta o artigo da Constituição Federal que considera crime de responsabilidade, aí não é negócio de pedalada fiscal, como forçar a mão para fazer o golpe em 16. Aqui está escrito, é crime de responsabilidade atentar contra o livre exercício dos poderes constituídos. Portanto, se o presidente da República, por exemplo, tivesse uma tese no Congresso Nacional, e ele não tem nenhuma, se ele tivesse uma grande questão em que a posição dele antagoniza com a maioria do Congresso, é absolutamente normal na democracia que o presidente da República fosse à televisão, convocasse um pronunciamento e esclarecesse a população qual é a contradição que há entre ele e uma maioria do Congresso, de maneira que a população informada pudesse pressionar legitimamente, por carta, por e-mail, por protesto, por passeata. Tudo isso é normal. Não é o que está acontecendo no Brasil. Não há nenhum projeto, não há nenhuma proposta, não há nenhuma contradição. A mesquinharia que este boçal que está na Secretaria-Geral do Sequestro Nacional, que é o general Heleno. General Heleno, eu lhe conheci pessoalmente, fui seu hóspede na Amazônia. O senhor é um boçal, traidor da farda do uniforme de Caxias. É sob sua coisa que a IFAB brasileira hospedou um narcotraficante para levar o vexame do nome do Brasil numa aeronave oficial da Força Aérea do Brasil. E até hoje o senhor não deu um esclarecimento ao povo brasileiro. Essa é a sua tarefa como responsável pela segurança institucional do país. Aonde é que o senhor estava quando entregaram a Embraer aos norte-americanos? Que sujeira o senhor explica subordinar um general brasileiro ao comando sul dos norte-americanos? Isso transforma o Brasil, rasgando o Projeto Nacional de Defesa do Brasil, subordina o Brasil a um protetorado norte-americano que, no limite, nega a própria razão de ser da existência das Forças Armadas. O senhor não representa mais o Exército de Caxias. O senhor é um politiqueiro boçal igual ao seu chefe. E eu quero muito continuar esse debate com o senhor, porque eu lhe conheço profundamente bem, e o senhor que hoje está aí apaixonado pelo poder, não é mais o homem aqui, porque eu inclusive tive admiração e muitos elogios já fiz. O senhor é um traidor do Brasil, violando o seu juramento à Constituição e se servindo como um politiqueiro. Mas medo do senhor, tenho muito mais com a mão suja de cocô do que a ameaça do senhor mobilizar Forças Armadas que não lhe acompanharão nessa aventura estúpida. Vocês estão vendo que eu não estou nem um pouco feliz com o que eu estou dizendo. Mas ou a gente diz as coisas como tem que ser ditas, ou esse país talvez não tenha mais outra oportunidade. Ciro, o aparelhamento do gabinete presidencial por militares é proposital? E eu complemento, nós corremos o risco de um golpe militar, ou de um autogolpe? Não há a menor dúvida de que na cabeça do Bolsonaro está esse despropósito. Isso também só se surpreende quem não conhece o Bolsonaro. Bolsonaro a vida inteira, inclusive em entrevistas públicas, quem quiser pesquisa na internet, demonstrou seu desapreço à democracia e aos seus ritos. Embora tenha sido um inútil parlamentar por 28 anos, não foi 4 anos, nunca deu um dia de serviço, ligado a tudo que não presta, que está na cadeia da política do Rio de Janeiro. Ô meu irmão, não é possível. Com quem estava o Eduardo Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro, na confrontação do Eduardo Cunha? Quem o Jair Bolsonaro apoiou nas disputas do Sérgio Cabral, na disputa, né, do Pisciani, nas disputas dessa escória que está toda na cadeia no Rio de Janeiro? O Jair Bolsonaro estava junto com eles essa carreira inteira. E é esse homem que nós vamos imaginar. Mas na cabeça dele, voltando para responder a pergunta, a ideia de democracia, de diálogo, de conflitos naturais num país desigualíssimo, num país profundamente marcado pelo elitismo, pelo abandono da agenda do povo, pela desconfiança do povo nas suas elites,
ele navega nesse sonho autoritário que ele simplesmente não sabe o que fazer. Jair Bolsonaro, antes de mais nada, corrupto, fisiológico, traidor do Brasil, ele é um despreparado. Ele simplesmente é um despreparado, ele não sabe nem sequer interpretar um conflito dessas loucuras do Paulo Guedes, dessas maluquices da Damares, dessas pirações do ministro da Educação, desse governo de doidos. O que aconteceu com os militares? Os militares conhecem muito bem o Bolsonaro. Isso vão também rasgar o véu porque é preciso. Os militares conhecem muito bem o Bolsonaro. O Bolsonaro não foi expulso do Exército por uma tratativa de gabinete no Superior Tribunal Militar. Ele sai e é aposentado desde os 33 anos. Esse que tomou a aposentadoria do povo brasileiro é aposentado como capitão do Exército com 30 anos, pouco mais de 30 anos, com uma pensão de capitão. Em seguida, na véspera de assumir a presidência da República, requereu a aposentadoria de deputado. Esse aí que fala decência, eu falo isso porque eu, Ciro Gomes, tinha direito à pensão de deputado, à pensão de prefeito, à pensão de governador, que me daria aí uns R$86 mil por mês. Eu renunciei às 3, nunca aceitei receber. O Bolsonaro requereu a aposentadoria minutos antes de propor, quer dizer, meses antes de propor a aposentadoria, o fim da aposentadoria dos pobres brasileiros. Esse cidadão, este vagabundo que quer se fazer respeitado e que eu não respeito mais, como todo mundo está vendo. Até aqui eu estava muito tranquilo, não quero me somar, volto a dizer, ao lulopetismo que corrompeu o Brasil, predispôs o Brasil a essa aventura institucional, mas agora não dá mais. Passou de qualquer limite do razoável o cidadão ficar apoiando milícias em insurgência nazifascista, nas polícias militares. Estavam lá assessores desta maluca, desonesta, picareta que se chama Damares, estavam lá em Sobral. Uma major ligada ao PSL do Rio de Janeiro, a tudo que não presta das milícias, do contrabando, do crime organizado, estava lá, estava aqui no Ceará, onde eu estou aqui em Fortaleza. Enfim, e tudo isso representa, né, um comportamento omisso, covarde de parte dos políticos. Mal sabem eles que quando a gente começa a fazer esse tipo de elegância, esse tipo de moderação, o que se está fazendo é rasgar a Constituição e destruir a democracia e as liberdades. Ciro, Gustavo pergunta, quando é que a esquerda vai sair a oposição vai sair da inércia, articular com o centro e a direita pensante para realmente assumir um protagonismo que atravesse as bolas ideológicas? Não é temerário convocar a população para manifestações, uma vez que os ânimos estão acirrados e 99% das forças de segurança estão alinhadas ao bolsonarismo? Eu não gostaria de ver nenhum brasileiro se precipitar nem correr os riscos que nós estamos correndo por dever. Nós temos um risco a correr porque é a inerência da nossa vocação e da nossa fidelidade ao nosso povo. Sabe o que é que nós tivemos de votos aqui na última eleição? O nosso governador foi o governador mais votado do Brasil, proporcionalmente não, tirou 80% dos votos. Sabe quem foi o senador mais votado do Brasil? 80% dos votos, o Cid Gomes, esse que levou 2 tiros e que o Bolsonaro e sua quadrilha de filhos bandidos defendeu, junto com esse Onyx Lorenzoni, que é outro vagabundo, pilantra, que eu também conheço de longa data. Pois bem, nós estamos fazendo a nossa parte. Se protejam, não defendo para ninguém que corra esses riscos, mas é preciso sair do computador, é preciso agir, é preciso estabelecer redes, estabelecer conexões, para que a gente se prepare, mais do que isso, para que a gente demonstre a Brasília que não será assim tão fácil para eles violentar a Constituição e reinstalar um período autoritário no nosso país. O pessoal está perguntando aqui sobre o general Santos Cruz, se o senhor acha que ele tem algum valor cívico e ético. O fato dele ter saído do governo é um indicativo importante de que ele tem limites éticos, sim. Eu discordo muito, não é, dessa coisa de você supervalorizar a tutela militar sobre uma nação de 210 milhões de habitantes. Os militares têm um papel essencial, como eu já disse. Nunca ninguém me viu nem verá, né, desrespeitar a institucionalidade das Forças Armadas do país. Mas não é possível fazer de conta que o general Brilhante Ustra, um torturador bárbaro, que usava ratos para morder a vagina de pessoas, de senhoras indefesas, possa ser uma pessoa defensável. E no Brasil nós passamos pano muito, alisamos muito, talvez tenha sido o grande erro dos democratas brasileiros, foi não fazer uma faxina conceitual, histórica, inclusive para registrar os graves erros de uma certa esquerda também,
que também cometeu seus erros e segue cometendo erros graves, para que o povo brasileiro possa trabalhar, possa produzir, possa estudar, possa amar, possa circular nas ruas em paz. Isso é o que faz uma nação madura e civilizada. Isto dito, eu respeito o general Santos Cruz, porque ele, inclusive, neste episódio agora, ele denunciou não propriamente a impertinência da convocação, mas a manipulação de generais fardados. General Mourão fardado. O general Mourão não usa mais farda. O general Mourão é vice-presidente da República. O general Heleno não usa mais farda. Inclusive está senil. Para além de desonesto e picareta, que virou, está senil. O general Vilas Boas está doente, muito doente. É uma pessoa por quem eu também tenho respeito, mais do que isso, afeição. General Vilas Boas, o senhor lembra, nós tivemos uma boa conversa na sua casa, a seu convite. Não é possível que aquilo tudo que nós conversamos e que eu ouvi do senhor, o senhor não tenha a dignidade, não é, em nome do Brasil, da unidade da nossa nação, de ponderar dentro desse governo de loucos que o senhor infelizmente integra, já com a saúde muito debilitada. Espero muito que Deus lhe proteja e que possa viver com o máximo de dignidade até o último dos seus dias, que eu espero que sejam longos. Mas enfim, botaram também com farda nessa convocação. Ou seja, o que o general Santos Cruz está fazendo é o que um homem digno faz. Olha, espera um pouco. As Forças Armadas são instituição permanente. Elas são o escalão avançado da proteção e da defesa da nação. Elas não têm nem podem ser utilizadas ou manipuladas a serviço de governos, de crise de governo, de conjuntura de governo, de concepções de governo. Isso é o mundanismo do dia a dia. Porque se amanhã se transforma, não é, a polícia militar num partido político, se transforma o exército num partido político, se começa a se aceitar que garotos de 20 anos, que ganham no Ceará R$ 4.500 para começar com 20 anos de idade, enquanto em São Paulo pagam 3.180 para o mesmo garoto de 20 anos começar como PM, está valendo também para o recruta do Exército? Isso é uma coisa que tem que se fazer a pergunta, por que vale para um jovem amotinado cearense, que ele está fazendo uma coisa digna, defendendo o seu justo interesse por um salário melhor, ganhando R$ 4.500 para começar a vida, para começar, podendo incrementar em mais 60% de gratificação. Não estou dizendo que é muito dinheiro, não. A vida é dura, a vida é difícil. E a minha vida é dedicada a ajudar os trabalhadores a melhorar a sua condição. Agora a pergunta é outra. É razoável que um estado pobre como o Ceará seja obrigado a pagar mais do que R$ 4.500, enquanto São Paulo paga 3.180? Ou ainda mais, é razoável que, não podendo pagar, o policial armado infernize a vida da comunidade, promova 180 homicídios, que é a conta que está aí de sangue, enquanto a garantia da lei e da ordem aqui faz de conta que não tem nada a ver com isso? É razoável? Por que os recrutas das Forças Armadas não podem fazer também? Vou fazer uma pergunta aqui de novo. Por que os recrutas das Forças Armadas brasileiras, da Força Aérea, da nossa Marinha, da nossa Aeronáutica, da Força Aérea, do nosso Exército Glorioso de Caxias, por que eles não podem também? Por que eles não se juntam agora aos amotinados, com fuzis? Por que não põem em Fortaleza sob sítio para exigir ganhar um mínimo de dignidade? É isso, senhores generais, que os senhores querem para o país? É isso que os senhores querem defender de um líder deslocado que os senhores estão aceitando, que avance na direção de militarizar o governo inteiro para fazer de conta para a população, que são as Forças Armadas que estão governando nesse momento de desatino, irresponsabilidade e canalice que governa o Brasil de hoje? É isso? O Marcelo Dantas, do Rio Grande do Sul, pergunta: Ciro, o que fazer no dia 15, então? Ir para o enfrentamento ou deixar que eles se manifestem? Deixa que eles se manifestem, porque nós temos limites. Nossos limites não podem ser transgredidos e a gente ficar parecido com eles. Nós não somos iguais a eles. Só existem 1000 espaços para a gente manifestar nossa indignação daqui até lá. Fale com seu parente, com seu amigo, com seu irmão. Faça ponderações, pergunte a eles qual é a questão. O que é que o Bolsonaro está propondo ao Congresso Nacional de tão importante para a sociedade brasileira, que os canalhas que o senhor Bolsonaro é e acusa os outros de serem, não querem deixar que aconteça? Ô meu irmão, você que é do Bolsonaro, qual é a questão? Qual é a questão? Vamos lá, o Bolsonaro está propondo o seguinte grande benefício para o povo brasileiro. E o Congresso Nacional não quer deixar fazer. Vamos lá. Se o Bolsonaro tiver clareza de responder, é muito simples. Eu quero propor uma reforma da Previdência que vai beneficiar os mais pobres e punir os mais ricos. Ele fez o oposto.
Ele vai propor um sistema tributário, vamos fazer um sistema tributário. E o Congresso Nacional quer fazer, cadê a proposta do Bolsonaro? Nós vamos fazer uma cobrança dos impostos sobre lucros e dividendos, das grandes heranças dos bilionários? Ô meu irmão general, meu irmão almirante, meu irmão brigadeiro, você paga 27,5% de imposto de renda do seu soldo, vive mudando de cidade, seus filhos cada um desfazendo suas comunidades e tal, você paga 27,5%, o canalha que o Jair Bolsonaro nomeou para secretário de desestatização, ou seja, o cara que está encarregado de vender o Brasil a preço de nada para os estrangeiros, é dono da Localiza, não paga imposto. Cadê a proposta para a gente dizer que esse Congresso não está reagindo? Cadê a proposta sobre as grandes heranças? Só o Brasil, a Estônia, os bancos, meu irmão. Ô general, ô brigadeiro, ô tenente, ô capitão, meu irmão. Só o Brasil e a pequena Estônia do leste da Ásia não cobram tributo sobre lucros e dividendos. No ano agora de 2019, do Bolsonaro, os bancos brasileiros, 5, distribuíram 59 bilhões de reais de lucros e dividendos sem pagar um centavo, enquanto um tenente morre com 27% de imposto de renda. Essa questão, vamos propor, Bolsonaro, propõe, aí na hora que o Congresso não quiser fazer, porque o Congresso tem defeitos, aí a gente tem uma razão de ser de mobilizar a opinião pública. Não é, o Bolsonaro está mobilizando a opinião pública contra o lado bom do Congresso. Não deixaram, generais, vocês sabem disso, e eu sei disso. Serviços de inteligência do mundo inteiro estão atuando aqui no Brasil por conta da escaramuça com a Venezuela. Os russos estão atuando, os chineses estão atuando. Vocês sabem disso. O Bolsonaro quis arrastar o Brasil para uma escalada bélica contra a Venezuela. Quem impediu isso foram os senhores das reuniões secretas e o parlamento brasileiro, que lembrou a ele que quem autoriza a guerra é o parlamento. Não é possível que a gente não se compenetre. Então, se protejam, isso era a pergunta, né? Se protejam, deixem que eles vão às ruas, pacto tem em toda a sociedade e eles estão diminuindo. Cada dia que passa são menos e mais agressivos, mais violentos. Por isso, nossa reação tem que ser organizada. E nós vamos cuidar disso, de organizar a reação, mas uma coisa fique certa, e já está demonstrada ali pelo gesto do Cid. Nós não temos medo deles, não.